Uma profecia falsa é uma previsão ou declaração sobre eventos futuros que não se baseia em informações verídicas ou precisas, e muitas vezes é feita com a intenção de enganar ou manipular as pessoas. Essas profecias podem aparecer em diversos contextos, como religiosos, políticos ou pessoais. Sinais de uma profecia falsa: a falta de evidências onde não há provas concretas ou verificáveis que sustentem a previsão. A vaguidade, ela é vaga e pode ser interpretada de várias maneiras, sem detalhes específicos. Uso de medo ou esperança exagerada. Pois é, a profecia nesse aspecto tenta manipular emoções fortes, como medo ou esperança, para influenciar as pessoas. Falta de credibilidade também é outro fator de sinais de uma profecia falsa. A pessoa ou fonte que faz a profecia não tem histórico de previsões precisas ou confiáveis, ou até em benefício próprio, que parece ser feita para beneficiar quem anuncia, seja financeiramente, politicamente ou de outra forma. Vejam a seguir um depoimento muito forte sobre os sinais da verdadeira profecia. Se Deus permitiu você nascer vivo, pedir a conta-lamação do pecado, é porque Ele tem um plano. Aí os crentes já começam: meu Deus, irmão, o poder de Deus não está nisso. Quando Deus te der uma profecia, primeiro, você tem que entender o seguinte: não precisa mudar a cara, nem fazer careta, nem fazer munganga. Essa história, até tem mulher, tem irmã que quando vai profetizar, aí ela... Tá doido, é bom levar para o hospital. Não precisa isso. Entendeu? Não precisa. Não precisa, eu estou dizendo aqui, é a luz da Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. É isso que eu estou dizendo. Ninguém aqui proíbe, o pastor não proíbe ninguém adorar a Deus, falar línguas, cantar, glorificar. Agora, qualquer crente que entende de Bíblia sabe disso. Sabe disso, irmão. Olha, a Bíblia está dizendo aqui que a transmissão... Lê aí 1 Coríntios 14, 32. Só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos profetas. Então pronto. Até tem irmão que chega para um irmão e diz assim: olha para cá, e eu vou mostrar na Bíblia. Assim eu estou falando contigo. Eu sou o Senhor, eu estou falando contigo. É mentira. Mentira. Primeiro que quando você está falando, não é o Senhor que está falando mais não. Ele já te entregou a profecia. Olha para cá, eu estou mostrando na Bíblia. Quando o irmão se levantar na igreja com essa história, pode mandar ele se sentar. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu, Senhor, estou te dizendo. É mentira. E eu vou mostrar na Bíblia. Pastor Ziel, vou mostrar na Bíblia. Lê aí, pastor. Verso 29, do mesmo capítulo. Olha aí. Olha aí. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se é Deus que está falando, para que julgar? Deus não precisa de julgamento. Agora a profecia sim. Por quê? Porque é um homem que está falando o que recebeu de Deus. Olha, irmão, Deus me falou, Deus me disse. O irmão vai julgar, o irmão vai avaliar para ver se aquela profecia, olha para cá, porque o maior problema da igreja hoje é que quando o irmão profetiza, ele já acredita logo. Não é assim que a Bíblia diz, não. Espere a profecia se cumprir para você saber se o profeta era verdadeiro ou não. E é aí que entra a profetada. Irmão, Deus me disse agora que é para o senhor botar R$2.000 na minha conta, que você vai ver o que Deus vai fazer em 2020. Aí o irmão não precisa descrer não.
que tu vai dizer para ele? Pro profeta? Não, tu tem que responder assim. Muito bem, meu irmão. Eu recebo a profecia de Deus. Pode dizer aí. Eu recebo a profecia de Deus. Mas eu vou esperar. Qual é a data que o senhor disse? 2020. Pronto, quando terminar 2020, que cair na conta, aí eu boto na sua. Epa, glória a Deus. É assim. Porque tem irmão que é louco, irmão. Eu fico pensando. Um dia um irmão chegou e disse: pastor Zé, eu disse: pô, não, Deus me disse que é pro senhor me dar essa gravata. Eu disse: mas ele não mandou eu te dar. É só tu, porque quando Deus fala com ele, tem que falar comigo, que sou o dono da gravata. Então, queridos, isso é loucura. Essa história, quando você vê uma pessoa dizer assim: olha, eis que o Senhor está falando agora. Não, ele já te entregou o recado. Não é Deus falando, é você falando. E você tem tanta consciência que você tem que ser fiel ao recado que Deus te deu. Então preste bem atenção aqui, que o profeta, ele é consciente naquilo que fala. E a profecia, olha para cá, profecia não é para amedrontar, não é para escandalizar ninguém, não é para destruir vida de ninguém. Profecia, ela tem 3 propósitos. Ela tem o propósito de edificar, consolar e predição. Agora, sim. Mas agora, vamos lá. Agora entra nos falsos Agora que é a profetas. parte boa, divertida. O que é um falso profeta? Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios, é assim, necessariamente. E ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que, tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então, se ele está falando que é para julgar, ele está dizendo que pode errar. A profecia bíblica, a Bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e o coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque eu posso não ter ouvido direito. Então Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia, Ok. e um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Qual que é o maior... Aí complicou. Porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? Balaão. Eu vou falar Ágabo. Não, Ágabo é o contrário. Ágabo foi o cara que... Imagina, o cara falou que não, vai vir uma fome aí. E falou para Paulo, você tá indo pra morte. Mas Paulo falou assim, mas eu vou assim mesmo. Exato. Ágabo era um cara brabo. Agora, quando Ágabo fala para Paulo, qual que é o contexto ali? Vamos analisar. O cara era um profeta, era ou não era? Sim, sim. Qual que era o contexto da profecia Ágabo de Ágabo? é quando ele pega o cinto de é. Paulo, amarra Primeiro a mão ele profetiza a fome, né? Que sim, vem. Sim, até Paulo faz uma oferta já para levar para as igrejas. Aí depois ele vai... Paulo tá na casa de Filipe, imagina, né? O culto pentecostal. Então ele tá na casa de Filipe, as filhas do Filipe estão profetizando, aí do nada entra a Ágabo, pega Tira o cinto de Paulo. dele, amarra a mão. Viram, né? Ato profético. Imagina assim. Só que Paulo fala daquilo tudo, mas qual que é o contexto da profecia de Ágabo? Paulo, você não pode ir pra Não Jerusalém. vai, cara, você vai morrer. Aí por que o Paulo fala? Eu vou assim mesmo. O Espírito Santo já me avisou que em cada cidade que eu for, tá me esperando. Agora tu imagina se, depois da profecia de Ágabo e todo aquele contexto, se Paulo dá ouvido àqueles os irmãos e fala assim, não vou para Jerusalém não. Então, vamos lá. O maior referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica, escatológica. Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma. Balaão nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão, ele acertou. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Balaão, a Bíblia diz, Balaão era um homem de olhos abertos. O Senhor ia até ele conhecia a presença de Deus. O Senhor falava com ele conhecia a voz de Deus. O Senhor colocava palavras na boca dele. Ele profetizava a palavra de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o invisível. Meu Deus. Ele via anjos, falou com animais. Aí isso fica só uma dica, né? Cuidado com gente que fala com animais aí, né? Aí, fecha esse parênteses. Aí... Senhor, eu tenho misericórdia. E o pior, Balaão viu Cristo. Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó. Eu tô olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca errou uma profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo, todo pastor fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem a pergunta, por que Balaão era um falso profeta? E isso que você está falando
Não, muito forte. Isso É muito forte, por quê? Porque quando você vê algumas pessoas ali, né, que fala, fulano é um profeta, fulana é uma profeta, tal. E aí você fala, sério, por quê? Porque ela falou isso na minha vida e aconteceu. Entendeu? E ela falou isso e ela acertou realmente. Ontem eu sonhei com aquilo que ela falou e tal. E de repente a pessoa cegamente se entrega aquilo ali, entendeu? Com base no acerto. Porque na cabeça da pessoa acertou. Acertou de Deus. E aí você tá falando, vários falsos profetas acertam tudo. Com certeza. Então o que é um falso profeta, senão alguém que erra a profecia? Então, o que define Balaão como falso profeta? No início da descrição de Balaão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim: e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Um falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, satanistas não são falsos profetas. Eles são feiticeiros, bruxos, satanistas. O falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7. São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja. São lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo. Eles se movem nos dons. Mas eles estão envolvidos com a missão, buscando benefício próprio. Então ele sempre profetiza por lucro. Sempre buscando benefício próprio. Seja pagamento. Lucro, seja poder, seja fama, seja acesso. Poder, sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Uau. Controle emocional. Então, falso profeta não é determinado se ele acerta o que profetizou, mas se ele acerta por que está profetizando. Qual é a motivação por trás? Não é o que ele fala. Não, o que define o falso profeta não é a sua boca, é o seu coração. Uau. Porque... Meu Deus. Porque olha o que Jesus fala em Mateus 24, que no fim dos tempos haverão muitos falsos profetas e falsos cristos enganarão a muitos como? Com sinais, prodígios, maravilhas. Mateus 7 diz que os falsos profetas, esses falsos irmãos, eles vão chegar no dia do Senhor e vão falar assim, mas nós profetizamos em seu nome. Curamos em seu nome, expulsamos demônios. Aí ele vai falar, não te conheço. Eu vou falar um negócio forte aqui. Deus tem um senso de humor. Deus derrama dons sobre pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno. Então cuidado. Porque nós não podemos ser enganados por performance. Se o cara orou e alguém levantou da cadeira de roda, não significa que esse cara é um homem de Deus. Porque olha só, Deus pode usar alguém para fazer algo extraordinário, mas o seu ensino é engano. Então qual que era o problema de Balaão? Completando, ele era um cara que profetizava, místico, mundo espiritual, anjos, viu Cristo, acertou tudo. Ele profetizava em troca de pagamento. Agora, só que o que acontece? Qual que era o ensino de Balaão? Ele ensinou as mulheres pagãs a seduzirem o povo de Israel com imoralidade sexual, idolatria. E Apocalipse vai dizer, Jesus profetizando, falando para uma igreja para se voltar contra a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Imoralidade sexual e idolatria. Então, o que acontece hoje? Existem muitos homens que estão à frente de muitos ministérios. Eloquentes, extraordinários, conhecem a Bíblia mais talvez que eu e você juntos. Pregam e quando eles falam acontecem coisas, sinais e tudo. Mas o ensino desses caras produz um falso evangelho, uma falsa graça, que vai levar a igreja à idolatria. Não a idolatria de imagens, mas a idolatria para eles. Sim. Vai conduzir as pessoas a adorarem eles. E isso vai cair em imoralidade. Sempre. Pode ver, Douglas.
Sempre quando um falso profeta, eu já vi isso várias e várias vezes. Sempre Extraordinário! Eu vi uma guerreira orando por você e falando assim: Deus, coloque alguém de Deus no caminho do meu filho. Eu já sou casado. Já sou casado já, profeta. Não já foram iludidas com falsas profecias? Quantos e quantas? Se eu fosse falar aqui de quantas profecias falsas que eu já recebi, na verdade, eu não ia faltar tempo para me explicar. Mas eu já recebi profecias de homens de Deus, de mulher de Deus, de pessoas que de fato são usadas pelo Senhor. Então, eu creio no sobrenatural, eu creio no agir de Deus. Às vezes até tem pessoas que perguntam: pastor Aziel, o senhor crê nisso? Eu disse: eu creio. Eu não creio em coisas que eu não vejo fundamento, mas aquilo que eu vejo fundamento, quantas pessoas já profetizaram usadas por Deus e se cumpriu na minha vida, ok? Mas eu, na verdade, quero dizer aos irmãos que nós, no meio pentecostal, tem as profecias verdadeiras e tem as profecias falsas. Aqueles que andam de casa em casa prometendo casamento, aqueles que entram na tua casa, sabe que você é um bom comerciante, sabe ganhar dinheiro, e ele diz assim: eu quero profetizar que tu vai prosperar mais. É claro que tu sabe trabalhar. Então, aí a pessoa está fazendo uma profecia óbvia. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer numa cidade: vai morrer, esse ano vai morrer um grande empresário. É claro que numa cidade, irmão, tem muitos empresários. Ele não disse o nome, ele não disse a rua, ele não disse a casa, ele não disse quem era, ele só disse que era um grande empresário. Então pode morrer qualquer empresário. Aí quando morre alguém diz: olha, Deus usou ele. Ele diz assim: esse ano vai morrer. E todo ano morre empresário, em qualquer cidade do Brasil. São essas profecias que nós não concordamos. Por exemplo, eu não trouxe aqui, mas aqueles que pegam o celular: olha, Deus está me ligando aqui. Isso é ilusão. Deus está me ligando. Agora eu estou recebendo aqui uma ligação do papai. Fala, papai. Fala, papai. Isso é meninice. É isso aí que nós não cremos. Ah, nós não cremos no poder de Deus? Cremos. Nós não cremos em profecia? Cremos. Nós não cremos nessas coisas. Ok? E qual o propósito de Deus nisso? Olha, irmão, quantos irmãos? Um dia desse eu conheci um rapaz que ele feio demais, feio, que não tinha quem aguentasse. Aí ele chegou na casa da irmã, viu a menina bonita, aí a mãe dela muito crente, ele olhou para ela e disse: minha santa, é isso que Deus diz, que é para tua filha casar comigo. Olha, Deus não precisa disso, meus irmãos. Estão entendendo? Deus não precisa disso. Então são essas coisas que nós não concordamos. Então, hoje eu vejo aqui nos celulares, tanta coisa. Uma irmã agora me mandou uma profecia que um irmão disse para ela: não saia de casa, porque quarta-feira ou terça-feira o demônio fulano de tal vai bater nas portas da cidade e tu não abra a tua porta. Meu irmão, aí a irmã assustada. Então são essas coisas que nós não cremos. São essas coisas que não têm base bíblica, não tem fundamento. Então o irmão, a irmã tem que entender isso. Eu quero dizer aos nossos irmãos e aos nossos amigos que sempre nos escutam aqui, que nós somos pentecostais à luz da Bíblia, mas nós não somos neófitos e nem aprovamos essas loucuras. Nós aprovamos o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Como vocês viram aqui as nossas irmãs cantando, os nossos irmãos cantando, isso é coisa do céu. É isso que nós adoramos, cantamos, glorificamos, oramos, estendemos as mãos. Isso é bíblico. Profetizamos: Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória. A palavra de Deus diz, isso é bíblico. Agora, tem as loucuras que nós não concordamos. Vocês já observaram que todo crente que não gosta de ler Bíblia, não gosta de escola dominical, não gosta de ensino da palavra, ele sempre coloca o sobrenatural dele acima de qualquer pessoa? Não é isso? Por quê? Porque ele não quer obedecer. Quem conhece a palavra sabe o que é de Deus, sabe o que não é,
sabe aquilo que é espiritual e o que não é espiritual. Paulo vai dizer isso lá no versículo final, como o pastor Wagner leu aqui. Mas aquele que é espiritual vai entender o que eu estou dizendo. Então, às vezes, alguém abre uma igreja, aquela pessoa ali nunca foi discipulada, não sabe o que é a palavra de Deus, não sabe o que é Bíblia, e aí eles começam a inventar coisas da cabeça. Existem loucuras no nosso meio que as pessoas dizem: isso aí é coisa de crente. E não é crente que tem palavra, porque crente que tem palavra, ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu creio, ouçam bem, meus irmãos, eu creio que Deus toma alguém com mensagens preditivas. Eu creio que Deus toma alguém para falar algo que vai acontecer no futuro. Eu acredito assim. Eu creio que Deus usa um irmão para falar com outro para edificação. Digamos que o irmão está sendo usado por Deus em profecia. Eu vou dizer algo de Deus aqui para vocês. Deus pode me usar para o pastor Luiz dessa maneira: olha, irmão, Deus toca no meu coração que é para você fazer isso. Entendeu? Olha, eu estava aqui meditando na Bíblia, orando, e Deus falou comigo assim, eu senti no coração que você tem que fazer assim. É profecia. Porque tem crente que pensa que quando for tomado em profecia, ele vai... Isso é espiritismo, irmão. É um espírito velho que entrou. Tem irmão que muda a cara, fica uma cara feia, faz careta. Não precisa isso. Quando o Espírito Santo entra, ele já está em você. Você entrega a mensagem normal. Primeiro, que tem duas coisas que quem for profetizar tem que ter. Primeiro, fidelidade e consciência. Ou seja, o profeta, ele não foge da sua consciência. É por isso que o texto diz: o espírito é sujeito a quem? Ou seja, você não fica doido, histérico. Você isso aí é pessoas que querem mostrar espiritualidade demais, hein? Não fica alienado. Aí tem uns que querem: eu já vi demais. Aqui a gente está glorificando a Deus. Até o glória a Deus dele, a maneira é de uma forma assim feia, é fazendo careta, mungango, para os outros entender que ele tem mais espiritualidade. Ora, se você aceitou o evangelho, vive na fé e tem crença, o mesmo espírito que habita em ti, habita em mim. Agora o problema é que tem uns que querem mostrar super espiritualidade. Entendeu? Meu Deus, na hora que o pastor me entregou aqui o microfone, não é assim? Ai, papai do céu, eu estou sentindo um negócio aqui.